não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. O problema da bibliografia filosófica, a formação do filósofo, não é isso? E mostrando que, como diz, o buraco é mais embaixo, não é só uma questão de bibliografia, nem muito menos um trabalho com textos, mas que existe uma série de elementos que não são referentes apenas ao conhecimento, mas à personalidade. Não é isso? E que sem isso você pode se tornar uma imitação de filósofo. Essa imitação talvez até baste para os fins profissionais acadêmicos. Mas nem por isso você deixará de ser um simulacro. Sob certos aspectos, o simulacro é, por definição, indiscernível do original. Sob certos aspectos. Principalmente aspecto visual. Mas é claro que nós não podemos nos contentar com isso, principalmente, vamos dizer, não, na situação que nós vivemos no Brasil, que ou nós decidimos fazer um começo sério, ou então é melhor desistir. Porque palhaçada tem demais. Já abusamos do direito. Então, se tem alguma dúvida. Depois disso, nós fizemos uma resenha dos tipos de sábios, por assim dizer, que antecederam o surgimento do filósofo na história, e o situamos em relação aos sacerdotes egípcios babilônicos e aos profetas hebraicos. Só que mostrando que isso aí forma uma sequência nítida, né? E não sei se chegamos depois a fazer comparação do filósofo grego com os apóstolos cristãos. Não sei se chegamos a fazer isso. Não? Bom, mas antes de entrar nisso, vamos ver se não é possível que não tenha sobrado tudo. Tem que esquecer tudo, daí já resolve o problema. Diga. Eu lembro naquele sábado, você comentou toda a história do lado dos gregos, judeus, né? E que o cristianismo culminava toda essa história. Até aquele momento. Até aquele momento, né? Então, assim, eu lhe digo a dúvida assim, qual o sentido disso? Culminava esse processo? Em que sentido? Eu disse isso, mas não expliquei. Então, isso já seria um tema nosso hoje. Quem estava na aula sobre Santo Agostinho ontem? Peraí, quem não estava? Putz, amigo. Que ajudaria um bocado, né? Bom, a gente dá um resumo aqui. Então, essa história que eu contei, ela tem que ser entendida dentro daquele princípio que eu não sei dos patamares. Os patamares são uma série de acessos que certos indivíduos, certas culturas têm a certos aspectos da verdade da existência, tá certo? E abaixo dos quais as gerações subsequentes não têm mais o direito de descer. Tá certo? Nós marcamos as 3 etapas da seguinte maneira. Com as civilizações chamadas cosmológicas, através dos seus sacerdotes, que nisto repetem exatamente o que fariam
um pajé de qualquer tribo, apenas de uma maneira mais abrangente, mais complexa, a sociedade tem acesso a uma representação de si mesma como uma imagem microcósmica do universo, uma imagem miniatura do universo. Chega-se a isso através da busca de um princípio qualquer de estabilidade e racionalidade por trás do caos aparente da própria natureza. Então, a natureza tem, em primeiro lugar, vamos dizer, num primeiro instante, um aspecto de caos, de brutalidade e de insegurança. Tá certo? Observando um pouco mais, nota-se que nem tudo nela é caos e confusão, mas que existe uma ordem e regularidade que está insinuada, por exemplo, espacialmente na figura do céu visível, as estrelas estão sempre nos mesmos lugares, tá certo? E temporalmente nos ritmos da natureza, ritmos e ciclos. Então, com base nisso, se forma então uma representação da ordem espaço-temporal do cosmos, tá certo? Da qual a própria ordem social então passa a ser uma tradução e uma imagem. Não é isso? Depois, um pouco mais tarde, você vê que com os judeus surge um outro tipo de representação da ordem do real, que já não podia ser baseada mais apenas na representação cósmica, pelo fato de que os judeus são um povo pequeno e muitas vezes foi obrigado a mudar de lugar. Então, a sua autoimagem, sua autorrepresentação já não era baseada no cenário cósmico, mas no tempo, na história e na memória. Então, houve uma revelação inicial, uma ordem divina, e toda a história do povo judeu no Antigo Testamento é a história das marchas e contramarchas, né, deste povo, conforme ele se mantém fiel ou se afasta daquilo que lhe foi ordenado. Quer dizer, há uma vocação, né, e uma sucessão de capítulos marcados pela fidelidade, pela infidelidade e por suas consequências. Tá certo? Então já se trata de um tipo de consciência histórica. Não é isso? E você vê nitidamente a passagem aí de uma representação visual para uma representação auditiva. Eles são muitos os apelos no Antigo Testamento que Deus se dirige ao povo dizendo: ouve, Israel. Quer dizer, não é só uma questão de você ver o cenário, além de você ver o que está em volta de você, tem que ouvir alguma coisa que não está visível. Tá certo? Então, esse Deus invisível, mas que fala, tá certo? É a bússola pela qual se orienta a história. Mas se orienta, mas às vezes também se desorienta. Por quê? Porque às vezes o pessoal não entende a ordem, ou não acredita nela, tá certo? Ou a rejeita, tá certo? E tem uma série de peripécias. Então, uma geração tem que corrigir a anterior. Então você vê o tipo de narrativa bíblica sempre marca a sucessão das gerações. Fulano gerou fulano, gerou fulano, gerou fulano. Não pode perder o fio da meada. Você não vê preocupação idêntica nem no Egito, nem na Babilônia, nem na China. Ninguém teve esta preocupação. Com os filósofos surge a ideia de um outro princípio organizador da sociedade e da visão da realidade, que é a própria alma humana. O famoso conhece a ti mesmo. Isso quer dizer que o filósofo é um indivíduo que tem acesso a uma certa experiência da realidade que, de algum modo, ilumina a constituição do cosmos e da sociedade em torno, para além daquilo que a própria consciência comunitária conhece. Então, este indivíduo, pela sua condição privilegiada de ter acesso a algo
das leis divinas, das leis não escritas, ele se torna, de certo modo, o juiz da comunidade. Mas é um juiz que só tem, vamos dizer, a autoridade intrínseca, sem ter o poder. Quer dizer, ele não tem uma função oficial, como tinha o sacerdote egípcio-babilônico. Né? Porque o sacerdote egípcio-babilônico era um sacerdote estatal. Não é isso? Então você vê nitidamente a mudança da natureza dessa função do sábio, do homem que conhece, na passagem desse sacerdócio estatal para o profetismo hebraico. Porque o profeta hebreu, ele não é um funcionário do Estado, ele é um sujeito qualquer com quem Deus falou. Pode ser o camarada aparentemente o mais desqualificado, como o próprio Moisés. Tanto que quando Moisés começa a dizer às pessoas o que Deus diz para ele, as pessoas levam 40 anos para acreditar. Então, também a passagem de um tipo de conhecimento que é puramente espaço-temporal para um outro que já era de ordem histórica e que exigia a continuidade da consciência ao longo das gerações, é assinalado na cena em que a cena do duelo de Moisés com os sábios egípcios. Eles que jogam seus cajados no chão, eles se transformam em 3 cobras, e Moisés joga o seu, que se transforma uma cobra maior e come as outras 3. Isso quer dizer, ele come, então ele contém. Quer dizer, que aquela representação espaço-temporal, ela está embutida já dentro da profecia hebraica. Ela não é negada, ela é absorvida e transcendida. Isso quer dizer que a representação da realidade baseada no cenário cósmico não é abandonada, mas ela é posta em segundo plano, porque agora tem uma coisa mais importante. Quer dizer, para além daquela estrutura racional visível, por exemplo, nos ciclos planetários, nos ciclos das estações, etc., existe uma voz que fala, a voz da origem. Tá certo? E é nesta que o sujeito tem que ficar atento. Na passagem disso não podemos dizer que houve uma passagem, porque isso foi mais ou menos simultâneo. Mas, no mundo grego, não há esse termo do profetismo, mas o que você tem é uma civilização de tipo cosmológico, como a egípcio-babilônica, que se decompõe de tal modo que o mito fundador da religião grega perde credibilidade, ele começa a ser encarado apenas como uma tradição literária, ele já não tem mais poder explicativo, ele já não capta mais a realidade. Então, no meio da crise geral da imagem do cosmos, surgem vários fenômenos. Um deles é o das pequenas seitas esotéricas que tentavam recuperar esta visão cosmológica através de ritos, mas que já não tinham mais validade pública, só tinham validade para aquele grupo que participava. Tá certo? Outro fenômeno é o surgimento da poesia lírica, em que uma experiência mais profunda da realidade é vivenciada num nível puramente individual, no nível da alma individual, e registrado em versos. Terceira manifestação disso é o teatro grego, no qual frequentemente se vê a situação de um indivíduo que, por qualquer circunstância, é exposto à revelação das leis não escritas, tá certo? E que, por causa disso, se torna antagônico, de algum modo, à comunidade. E nessa série de manifestações aparece exatamente o filósofo. O que é o filósofo? É exatamente o personagem do teatro grego, né? Que, por alguma circunstância, percebeu algo que vai além daquilo que a consciência comunitária, no momento, admite. Mas, não sendo nem um sacerdote estatal, como o sacerdote egípcio, e nem o representante de uma tradição ancestral, como os profetas hebraicos, ele é simplesmente um indivíduo que acha que sabe alguma coisa e que a diz aos outros, sem estar investido em nenhuma autoridade, exceto aquilo que
né, os latinos chamarão majestas genii, a majestade do gênio. Mas é uma autoridade que pode ser aceita ou não aceita, não é ninguém, é uma autoridade sem poder. Mas, como se dirá mais tarde dos poetas, eu acho que Shelley disse que os poetas são os legisladores não reconhecidos da humanidade. Né? Então, mais do que os poetas, certamente os filósofos gregos eram legisladores não reconhecidos. E que, neste caso, tanto a integridade da imagem do cosmos, quanto a unidade temporal, a unidade histórica da consciência, que continuamente se examina, tá certo? E que tem que se manter fiel, como no caso hebraico, esses dois aspectos são vividos dentro da alma de um só indivíduo, que é justamente o filósofo. Então, isso quer dizer, quem quer que entre nesta sucessão como pretendente a filósofo, ele tem que incorporar algo dessas três formas anteriores. Né? Só que mais adiante, o negócio vai complicar um pouco mais com o advento do cristianismo. Ninguém compreenderá o cristianismo se achar que o cristianismo apareceu como uma doutrina. Tá certo? Durante muito tempo não houve nenhuma doutrina cristã. O que houve é uma sucessão de fatos que aconteceram, que foram observados por um certo círculo de pessoas e que afetaram essas pessoas de algum modo, revelando a eles, não sob forma teorética, doutrinal, mas sob forma existencial, certas possibilidades que eles desconheciam até então. Mas uma doutrina cristã, ela vai se formando ao longo dos séculos, na verdade, ela continua em discussão até hoje, e, a rigor, isso é um processo interminável. Tá certo? Nada impede que uma geração tenha uma compreensão muito mais aprofundada que a anterior e formule aquilo de uma maneira melhor. Uma formulação ordenada, organizada, racional, você não verá antes do século XII. Tá certo? Então, tem 1.200 anos. Se o cristianismo tivesse que esperar por uma doutrina, né, ele teria que esperar 1.200 anos para começar a se expandir pelo mundo. Na verdade, se expande muito mais antes disso. E não deixa de ser curioso que, justamente no instante em que esta formulação doutrinal é atingida, ali começa a decomposição do cristianismo. Então, do ponto de vista de quem vem depois e conta essa história, então, como você tomou conhecimento do cristianismo como doutrina, tá certo? Você pode erroneamente projetar essa forma doutrinal sobre a própria origem do cristianismo e imaginar que ele foi uma doutrina que apareceu e começou a discutir com as outras. Na verdade, você não vê nenhuma tentativa de explicação da fé cristã antes do fim do primeiro século. E essas tentativas de explicação, elas surgem não com a ideia de uma exposição doutrinal sistemática, mas simplesmente de responder a certas perguntas. E as perguntas eram de duas ordens. Primeiro, o cristianismo se apresenta não como doutrina, mas como uma narrativa de fatos, como diz o próprio Evangelho é uma boa notícia. É isso? Quando o sujeito conta a notícia, pode haver duas reações. A primeira é que o sujeito não acredita na notícia, não acredita no relato. É isso? E o segundo é que ele pode interpretar o relato em termos doutrinais e sugerir objeções, levantar objeções de ordem doutrinal para impugnar o relato. Então, os escritos dos primeiros padres, que formam a imensa literatura patrística, são, sobretudo, a resposta a esses dois tipos de objeções e também a resposta a um terceiro tipo de problema que começa a surgir dentro do próprio cristianismo, que são os relatos imprecisos ou falsos.
Aí começa a chamar as heresias. Quem quer que compre uma Bíblia, verá que uma Bíblia cristã, verá que são 4 os evangelhos que estão ali dentro. Mas na realidade isso tem mais de 50. Tá certo? Mas esses 50, muitos são incongruentes entre si, outros são demasiado inventivos para ser verdade. Enfim, toda esta literatura teve que ser examinada para ver quais eram os relatos que combinavam com o testemunho, vamos dizer, com o relato das testemunhas vivas, tá certo? E no fim se fechou o negócio em 4. Então, não isso quer dizer que os outros sejam falsos necessariamente, tá certo? Mas que a igreja quer dizer assembleia, a eclésia quer dizer assembleia, quer dizer a assembleia dos apóstolos, a assembleia dos primeiros discípulos de Cristo, eles eram unânimes em subscrever aquele relato. Também, é claro que o cristianismo não poderia ter surgido como doutrina, porque o que ele apresenta não são os discursos que Cristo fez, não é o conteúdo que Cristo disse, mas a própria vida do Cristo. Tanto que ela começa a ter importância numa época, tá certo, em que Cristo nem falava. Mas a própria circunstância do nascimento é o acontecimento central. E o que Cristo disse a respeito disso? Não disse uma palavra. Não explicou coisíssima nenhuma. Aliás, é um negócio totalmente inexplicável. Tá certo? Então, o que nós temos é o relato do nascimento de Cristo. Tá certo? Ainda na infância de Cristo, você verá o episódio de ele dando lições aos rabinos na sinagoga. O que ele ensinou para os caras? Não se sabe. Mas é um acontecimento importante. Você verá depois a sucessão dos milagres. Fez o paralítico andar, deu visão ao cego, ressuscitou Lázaro, etc, etc. Que doutrina existe nisso? Não tem doutrina nenhuma. Simplesmente uma coisa que aconteceu. Tá certo? E ninguém perguntou para ele, mas como é que você fez isso? Qual é a doutrina, o princípio subjacente que explica essas coisas? Evidente que o camarada que é objeto beneficiado do milagre, ele não vai parar para só aceitar o milagre depois dele entender. Mas aquilo aconteceu e está acabado. Então, o impacto dessas cenas perante quem estava lá é tão grande, tão grande, tão grande, que não há tempo para pensar numa explicação ou numa exposição. Tá certo? E era esse relato que os primeiros cristãos levavam. Tá certo? E esse relato dizia respeito não a ideias ou doutrinas, mas a um certo indivíduo que fazia certas coisas e que se apresentava como sendo o próprio Logos, o próprio Verbo de Deus, a própria inteligência divina, manifestada não como discurso, mas como gente, sob uma encarnação humana. Então, você verá de novo que são as mesmas leis não escritas que estão se apresentando. Tá certo? Mas desta vez, sob a forma de acontecimentos que as manifestam de maneira pública, para que todo mundo possa ver. Tá certo? Mas, ao mesmo tempo, as manifestam de maneira não verbalizada. As manifestam como acontecimentos. Então, não se trata de entender uma doutrina, tá certo? Mas de ver e ouvir o que está realmente acontecendo.
canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem, juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, vaquinha, apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu!